Tchau, Chentani. Um amigo meu de Florianópolis pediu para fazer um vídeo explicando como é que ele faz cerveja a partir do kit de extrato de malte líquido da Malte Essência, a empresa nacional. Todo o kit da Malte Essência que você compra, você vai receber, claro, o seu extrato de malte líquido, um saquinho aqui hermeticamente fechado que tem lúpulo e levedura, e a hora que você abre esse saquinho, você tem outros saquinhos separados também. Se tiver duas adições de lúpulo, como essa receita aqui, vem separado cada um deles. E você também tem o seu fermento separadinho, bonitinho aqui. Junto com o kit também vem uma receita padrão. Nesse caso aqui é uma receita de alta fermentação, então é uma cerveja ale. Ele te fala o que tem dentro desse kit, bonitinho, que eu já falei. E equipamentos necessários: panela grande, balde fermentador e arrolhador. Vamos lá. Os kits da Malte Essência fazem 10 litros de cerveja, então você pode precisar aqui de uma panelona gigante para você já fazer 10 litros direto, ou você pode lançar mão de fazer com duas panelas ou em 4, porque o kit da Malte Essência não é lupulado, então dá para você modificar a receita e fazer pelo menos aí 4 receitas diferentes com um só kit de extrato. Você vai precisar de água mineral, é bem melhor, bem mais seguro fazer com água mineral do que você pegar sua água filtrada. Água da torneira jamais, porque tem cloro, vai estragar sua cerveja. Então, você pode pegar 3 galões de 5 litros de água, já vou falar por que 3 e não somente 2, porque aí são 15 litros de água que você teria, ou então meia dúzia de galões de 2,5 litros cada, você também vai ter 15 litros de água à disposição. Outra vantagem que você vai ter usando os galões é que eles já vão ser os seus fermentadores. Então você não precisa comprar balde fermentador. Usa o galão de água. Vou mostrar como faz. A receitinha padrão também fala de arrolhador. Isso é quando você usa garrafa de vidro. Mas se você utilizar garrafa PET reutilizada, ou se você comprar numa Brew Shop, essas marrons, você consegue usar também tranquilo, tá? E eu vou falar uma vantagem que eu acho que é bacana você usar a garrafa PET para você envasar a sua cerveja. Dos 3 galões de 5 litros de água que você comprou, coloca um no seu freezer ou no seu congelador da sua geladeira. Ah, não cabe de 5 litros? Então você compra de 2,5 e aí você coloca 2 de 2,5 dentro do seu congelador da geladeira. Vou explicar o porquê. Se você usar uma panela só para fazer o seu mosto, então você vai jogar 8 litros aqui. Ah, mas não é 10 litros a receita? Calma, eu vou chegar lá. Coloca 8 litros de água aqui, ou então você pega 2 panelas para dividir 4 em cada uma. E se você dividir em 4, são 2 litros em cada uma, certo? O que acontece? Quando você ferve a água, você tem que ferver a água, vai evaporar. Então você vai perder aí água. Por isso que são 8 litros, para você ficar com 5 depois que você fizer o seu mosto de cerveja. Ferveu só água, é hora de colocar o seu extrato de malte. Se você usar uma só panela, você vai jogar tudo numa panela e acabou-se. Se você usar 2 panelas, você tem que dividir em 2. E claro, se você dividir em 4 panelas, você tem que dividir isso aqui em 4. Para abrir a lata, para você tirar o extrato de malte líquido, você vai utilizar, claro, o seu abridor de lata comum. Só que você tem que sanitizar. Iodofor 2%, são 10 gotas em 500 ml de água, você tem que jogar por 30 segundos. Eu gosto de sanitizar a lata também, então eu tiro o rótulo fora, sanitizo toda a lata, porque aí eu fico tranquilo. Posso manusear a lata à vontade. Para você dividir, você vai usar uma concha devidamente sanitizada. Como é que você sanitiza essa concha? Iodofor 2%, 10 gotas em 500 ml de água, e você passa por 30 segundos e sanitiza a concha. Para dividir a lata em partes iguais, você pode utilizar uma balança. Eu comprei, custa R$30, e você vai dividindo o peso dela em 4. Ou você faz a olho também, não tem nenhum estresse fazer isso, tá? Você inseriu o seu extrato com a sua concha, dividindo ou não nas panelas, tanto faz. E aí agora você tem que mexer com uma colher cervejeira ou com uma colher alimentícia de plástico que você tenha, ou de inox, também tem que ser sanitizada. Iodofor 2%, 10 gotas em 500 ml de água, passa por 30 segundos, está sanitizado. E aí você vai mexendo nas panelas ou na panela para você dissolver adequadamente o seu extrato de malte líquido na água que já está fervendo.
Ferveu o seu extrato líquido nas panelas, é hora de adicionar os lúpulos, ou o lúpulo, depende da receita que você vai fazer. Cada receita é de uma maneira. Se você dividiu o seu mosto em mais de uma panela, você também vai ter que dividir o seu lúpulo. Então, primeira adição, você vai ter que dividir, se foi 2 panelas, você tem que dividir na metade esse saquinho. Ou em 4, dependendo de quantas panelas você usar, tá? Para tudo ficar igualzinho. E aí a balança é mais complicada, então é melhor você contar, vem uns peletezinhos pequenininhos, parecem uns cilindros pequenos, você conta eles se você quiser e divide igualmente entre as suas panelas. Começou a ferver, você joga o lúpulo, ok? Começa a marcar 60 minutos. Então você tem a sua receita padrão, mas ela não explica tudo, exatamente como é, por exemplo, uma Red Ale, que tem aí 2 adições de lúpulo, uma de Nougat e uma de Harrisbrucker. Se você for para uma Stout com chocolate, é um só lúpulo, mas você tem aí a adição de chocolate antes do final da fervura. Se você for para uma Weissbier, é simples, é só você colocar um lúpulo aqui no início da fervura. Então, cada receita tem uma particularidade. É só você seguir o que está escrito aqui no rótulo da lata, que eu tirei, inclusive para facilitar. Importante falar que a fervura do mosto com o lúpulo não precisa ser uma temperatura elevada, tá? Pode colocar no mínimo do seu fogão que faça a fervura. E aí acabou-se. 60 minutinhos. Acabou 60 minutos, você vai fazer um outro procedimento. Aí você vai fazer Whirlpool, que é exatamente você pegar a sua colher cervejeira e mexer anti-horário ou horário, tanto faz. E aí o seu extrato, os sedimentos vão ficar mais no centro da panela, vai facilitar para você transferir para o seu galão fermentador. Em seguida você tem que fazer o resfriamento desse mosto. Aí é que entra a jogadinha que eu faço. Lembra que eu falei para jogar 2 galões de 2,5 litros no congelador? Então, vai te ajudar a resfriar. Como você utilizou 8 litros de água, você esvaziou mais de 3 e um pouco do quarto galão de 2,5 litros para suas panelas. Então você tem aí tranquilamente 3 desses livres. Só vou precisar de 2, tá? Então pega 2 que estejam vazios e agora você vai colocar o mosto aqui dentro, até metade do galão. Como é que você transfere o mosto das panelas que estão quentes para o seu fermentador, para o seu galão? Eu utilizo a concha, não tenho que ficar levantando peso, está sanitizada já, e um funil. E esse funil meu ele é muito legal porque ele tem peneira também junto. Se você não tem problema, tá? Pode usar um funil normal que você tem aí na boca do garrafão. O funil tem que estar sanitizado. Pega o seu funil sanitizado, coloca aqui na boquinha da garrafa e vai colocando com a concha aqui até a metade do galão. Nos 2 galões que eu falei para vocês. Metade em cada um. Pega os 2 galões que estão com água gelada, abre um deles, põe até completar a outra metade onde está o mosto no garrafão 1, digamos assim, e você vai ficar com 2,5 litros. Mosto fervendo e água geladíssima. Pega a segunda garrafa que você tem na geladeira, abre ela. Já tem mosto aqui metade, você vai jogar metade de água gelada. Então, de novo, mosto fervendo, água gelada. E aí você vai ter as 2 garrafas, ou seja, 5 litros, já entre a temperatura de 18 e 25 graus. Para depois você colocar o fermento. Não pode colocar acima de 25 graus, senão você mata o fermento. Pega as 2 garrafas que sobraram, metade em cada uma com água gelada. Então você vai ter garrafa com água gelada aqui e aqui, metade cada uma. O que você vai fazer? Colocar o seu funil de novo e colocar mosto para completar essa garrafa e mosto para completar essa garrafa. E aí você vai ter os seus 10 litros de cerveja. E depois de colocar o seu mosto com a sua água gelada, você tem que chacoalhar durante 1 minuto o seu garrafão, tanto de 2,5 ou de 5. O de 5 dá muito mais trabalho, certamente, né? 1 minuto chacoalhando isso aí para você aerar seu mosto. Você precisa aerar para receber o seu fermento. Aí você vai fazer a ativação do fermento, que consiste em você pegar um copo, sanitizá-lo. Como é que sanitiza o copo? Iodofor 2%, 10 gotas, 500 ml de água, 30 segundos, sanitizou. Você pode dispensar essa água sanitizadora ou colocar de volta no seu borrifador. Tanto faz. Aí você vai pegar água mineral, você tem aí tranquilo água mineral sobrando, e colocar nesse copo. Joga o fermento. O fermento em pó
ele vem dormindo. Quando você joga na água, ele vai nadar. Vai ficar louco para comer. E aí você dispensa igualmente nos 4 garrafões de água. A fermentação é interessante você sempre deixar o galão com a tampa desrosqueada, mas não a ponto de você tirar com a mão. E eu particularmente gosto de proteger com papel alumínio, por causa dos mosquitinhos, aqueles moscas de banana. E eu coloco, vejam que eu coloco aí dentro de uma vasilha. E com água também, porque o que vazar de CO2 e um possível mosto, digamos assim, cai dentro aqui da bacia, com água, não vai ficar tão seco, não suja o chão da patroa, vai por mim. E aí, depois dos seus 7 dias de fermentação, você vai para o envase direto. A sua garrafa PET que vai receber sua cerveja também tem que ser sanitizada. Então vamos lá, iodofor 2%, você vai colocar 10 gotas, 500 ml de água, chacoalhar por 30 segundos. Você pode reaproveitar de uma para outra garrafa, tá? Tira fora e está feita a sua sanitização da sua garrafa PET para receber a sua cerveja sem problema algum. Você vai pegar 5 gramas de açúcar, colocar dentro da sua garrafa PET, por exemplo, e vai colocar 500 ml de mosto nessa sua garrafinha para poder fazer o priming, que também se chama refermentação ou carbonatação. Você vai pegar uma colher de medidas, certo? Que te dê a noção de quanto dá 5 gramas de açúcar, ou então você compra sachês de açúcar que já são 5 gramas. E aí você despeja dentro da garrafinha. Você pode usar o funil para te ajudar, tá? E aí eu uso um funil normal, não uso esse meu de peneira não. Aí, para você fazer o envase propriamente dito, você vai pegar o galão, você vai ter que colocar esse funil aqui na boca da garrafa para poder despejar o seu mosto, certo? E aí eu uso de peneira com certeza para evitar qualquer tipo de sedimentação dentro da garrafa. Você não vai completar a sua garrafa PET de cerveja até a boca. Você vai, por exemplo, pôr até aqui e aí você vai espremer ela, veja que o líquido vai subindo, até a hora que ela chegar na boca da garrafa e tampa. Então ela vai ficar amassada assim, tampada. Por que você deixa ela assim amassada? Porque aí o que acontece? Vai criar gás carbônico. Gás expande. Então a hora que a garrafa expandir e ficar normalmente com o seu formato original, você vai saber que tem gás na sua cerveja e ela está carbonatando corretamente. Então é muito mais fácil do que fazer na garrafa de vidro, porque você não tem como saber a garrafa de vidro. Então depois que você fez um envase, você tem que deixar num lugar escuro, ou que pelo menos não incida a luz. Temperatura ambiente, tá? Desde que seja entre 16 e 22 graus. 15 dias. Só que aí você tem uma opção que eu achei muito legal que a Maltessência te dá. Ao invés de você deixar 7 dias fermentando e depois 2 semanas maturando dentro da garrafinha, eu faço 7 de fermentação, 7 de maturação na geladeira. E aí, assim, geladeira normal, você não precisa monitorar a temperatura, nada. E depois eu faço o envase e aí eu deixo só 1 semana. E aí para fazer a sua maturação, você fecha o galão, então você vê que aqui tá fechado, rosqueado, bonitinho. Eu já tirei o alumínio e fica 1 semana aqui numa geladeira normal, tá? Essa é a minha especial, mas põe na sua geladeira de casa, não tem erro. E aí você vai esperar decantar para borra, lúpulo e levedura formar aqui embaixo. E aí fica mais fácil para você envasar. Opcionalmente, a Maltessência te faz outra coisa que eu acho bem legal, que é te ensinar como é que você aumenta o álcool da sua cerveja. Então, para 10 litros de cerveja, você coloca 210 gramas de açúcar refinado, vai te aumentar 1 grau de álcool. E vocês veem que eu já andei fazendo uns cálculos aqui, ó. Então, se eu colocar 210 gramas em 2,5 litros, vai aumentar 4 graus o álcool da minha cerveja. Tá? E também tem aqui um cálculo, quando você faz, por exemplo, a stout com chocolate, quanto que você coloca de Nescau ou achocolatado. Por ser Nescau ou achocolatado, você vai ter açúcar na composição dele, então também te aumenta o grau. São coisas que a Maltessência te dá aí de instrução, eu acho bem bacana. Aqui eu tenho 3 cervejas minhas já carbonatando e vejam que estão aqui as garrafinhas, quietinhas no canto dela. Essas daqui já estão carbonatando bonitinho, estão tudo infladas já, mas aí você tem que prender o gás dentro da cerveja, então tem que esperar aí 1 semana ou mesmo 2 se você quiser. E aí, acabou a sua carbonatação, meu caro? Deu 1 semana ou 2? Bora pra geladeira. E aí é só beber e ser feliz.